começar os trabalhos então aqui, meus amigos, tratando do essencial. Entre a live da tarde que nós fizemos, que teve uma mobilização bem grande, para a live da noite, eu fui dar uma olhada no Twitter. E está todo mundo falando da decisão bizarra do Alexandre de Moraes. Eu também conversei com advogados e todos eles foram unânimes, inclusive advogados de esquerda. Eles falaram o seguinte: essa decisão não tem pé nem cabeça. Já é uma decisão onde ele não se baseia mais em princípio do direito, em legislação. Ele fala em princípios de forma meio etérea e sai colocando as coisas no papel. É quase uma dissertação que ele fez. O Alexandre de Moraes, ele disserta, ele trata do tema da maneira como ele quer, como ele prefere. E ele já vai abandonando o campo estritamente jurídico, ainda mais o campo constitucional, que é a função, a restrição dele. Eles são restritos a tratar de temas constitucionais. É um discurso político, eminentemente político. Ele diz que a plataforma Telegram faz fake news, sem nem sequer discorrer sobre as tais fake news divulgadas por ela. E aí ele vai, numa demonstração de poder, correndo para aplicar sanções, né? E aí a demonstração de poder é em tudo, desde obrigar a plataforma a publicar, vamos dizer assim, uma errata, coisa que eles publicaram de maneira muito inteligente, a gente vai abordar depois aqui, até a querer fazer citações por WhatsApp e por e-mail, algo muito heterodoxo, tá? Vamos dizer, os oficiais de justiça não podem fazer isso. Agora o Xandão está fazendo isso, citação por WhatsApp. A reação a isso, na comunidade jurídica, já é uma reação torta, olhando torto, e a gente sabe, mas a comunidade jurídica passa pano um monte de coisa. Mas é um monte de gente vaidosa. É um monte de gente vaidosa que gosta de ter opiniões muito vaidosas sobre tudo, e o Xandão tá chegando num ponto onde ele tá soando já, é grosseiro. E aí todos aqueles caras, aquela vocação pra ser Gofredo da Silva Teles, Estado de Direito já, aquele papo empoladão de combate a tudo, essa galera começa a evocar esses espíritos e eles estão nessa vibe. Então, o que tá rolando? Comunidade jurídica começando a ficar incomodada, tá? Redes sociais mobilizadas, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, e de certa maneira, acho que por conta dos tempos de Bolsonaro, as pessoas se engajam mais quando a briga envolve um cara como o Xandão do que envolvendo do Congresso Nacional, em que você tem que ter uma mobilização focada em partidos, em parlamentares que por vezes são desconhecidos. A ideia de que a censura está vindo do Xandão, ela é mais simples, ela é mais focal, ela é direcionada e ela permite uma oposição também mais direcionada. Ela polariza mais. Portanto, ela engaja mais. E isso vai na linha do que a gente vem tratando aqui, que, de fato, eles tiveram uma derrota muito grande semana passada, porque o Xandão, e em grande maneira o STF como um todo, eles queriam terceirizar para o Congresso, e depois do Congresso terceirizar para as próprias redes sociais, a tarefa de censura de conteúdos que eles consideram indesejados. Quando o Congresso falha em fazer isso, e aí o STF é obrigado a atuar dessa maneira, e mais, ele começa a antecipar os efeitos da tal censura, praticando censura para tentar fazer ela passar, ele se desgasta, tá? E a gente entra numa discussão, e é uma discussão que a gente vai poder tratar hoje nessa live, quais são os limites dele. Até que ponto esse cara pode ir? Quem garante ele? Qual o arranjo de poder que faz com que o Alexandre de Moraes se sinta assim tão livre para soltar esses despachos que já cruzaram a linha do absurdo? Aqui ele cruzou uma linha bem grande. Onde ele vai? Então, eu creio que a coisa começa a ficar mais interessante. Outra coisa que vai ficar interessante pra gente tratar também, ainda mais porque vamos fazer 10 anos de 2013, será que as pessoas que estão se opondo a isso estão entendendo que essa é uma discussão muito maior do que PT? É uma discussão sobre o sistema político brasileiro. E como isso conversa com as pessoas que foram às ruas em 2013, porque elas não atacavam especificamente o PT, elas atacavam o sistema como um todo. Naquela época elas falharam, porque não tiveram um foco. Mas talvez seja o momento da gente olhar de maneira abrangente para quem nos governa e para quem participa desses determinados arranjos, conselhos, etc., porque uma hora não é o Lula que age, uma hora não é o Dino que age, uma hora não é o Lira que age, uma hora não é o Xandão que age, uma hora não é a Globo que age. Na prática são todos, e há uma, vamos dizer, troca de protagonismos nas ações que interferem na vida de todos nós, tá? O lance já está começando a ser percebido pelo brasileiro comum que ele não vive naquilo que ele chama de democracia, né? Tá começando a ficar bem esquisito. E os efeitos disso que vão ser sentidos, eu volto a repetir, vão ser sentidos por todos nós, eles podem apontar um caminho, que seria o caminho triunfante do Alexandre de Moraes e a turma deles, que seria um caminho de, ok, eu bato, eu berro, eu tiro do ar, eu prendo, eu solto, eu faço o que eu quero, e
aí estamos lenhados porque ele se estabeleceu com poder, ou em algum momento a gente vai começar a ver os limites, não só do poder dele, mas o poder dessas pessoas. Aqui vamos tratar hoje também de momentos anteriores em que o STF ou foi acuado por outros poderes, ou ele foi para cima e perdeu. O papel das ruas, o papel que as ruas não podem ter, o drama de ser de direita e de ter o bolsonarismo ao lado, porque o bolsonarismo é justamente a justificativa histórica para o Brasil estar sendo essa experiência de censura. Vou comentar com o Ricardo que está aqui comigo sobre o que o Glenn falou. Acho que vale a pena a gente dar um repeteco no Glenn para o Ricardo ver. E, enfim, vamos preparar porque se nós não queremos a guerra quer a gente. E a gente não vai poder fugir dela. Ricardo Almeida. Caramba, grande editorial, hein? Gostei dessa sua introdução aí. Você falou tantos elementos que é até um pouco difícil de continuar, mas vamos lá. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, o brasileiro não gosta de democracia. A ideia de que existe uma preocupação com a democracia por parte do brasileiro é uma ideia falsa, né? Isso não existe, não há essa preocupação com a democracia. O que existe é a percepção que é acalentada desde muito antes de 2013, de que o sistema político é um sistema corrupto. Isso nunca passou. Então, a gente fez manifestações em 2015, 2016, houve 2013, depois teve a eleição do Bolsonaro e tal. E durante todo esse tempo, e desde muito antes, existe uma percepção difusa por parte da população brasileira de que o sistema político brasileiro não presta. As pessoas acham isso. Elas acham isso. Em qualquer pesquisa estatística, qualquer pesquisa sociológica que coloque assim, as opções das instituições que são menos confiáveis, a gente vai ver o seguinte, as instituições menos confiáveis para o brasileiro é o parlamento, o STF e tal. São instituições políticas. Em qualquer pesquisa estatística, qualquer pesquisa sociológica é assim. Então isso significa que o brasileiro é consciente, é plenamente consciente de que o sistema está viciado. E todas as manifestações que aconteceram nesse período todo corroboraram essa percepção do brasileiro. Isso nunca mudou, na verdade. O que aconteceu foi um cansaço em relação às opções existentes que aí estão. Né? Houve a eleição do Bolsonaro, que era a grande opção, ela não deu certo. Né? Bolsonaro terminou sendo mais um refém, um cativo do sistema. E isso pode ser interpretado de duas maneiras. Ou de forma a atribuir a ele um dolo, ou seja, ele fez isso porque ele é corrupto, que a família é corrupta, e etc, etc. Ou seja, uma crítica moral ao Bolsonaro. Ou dizendo, não, o Bolsonaro tentou, mas não conseguiu. De qualquer maneira, seja tendo feito de propósito, por razões pessoais, seja não conseguindo fazer alguma coisa que era tarefa dele, existe a percepção que houve um fracasso no enfrentamento desse sistema. Isso nunca mudou. Então, assim, a raiva que existe contra o STF, a antipatia que existe contra o STF não passou. Isso está aí. O que é difícil de especular para a gente são os meios de enfrentar o STF. Isso não é claro na minha cabeça o que exatamente se pode fazer. Quando a gente pensa em manifestação, a gente está pensando em alguma coisa que pressiona um político que depende do voto, né? Que pressiona uma camada que é eletiva.